Deus, vou aguardar que seja projetado para que possamos todos acompanhar a leitura. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do 1 ao verso 16. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deixe a sua Bíblia aberta e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da sua santidade. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar perto do Senhor, te louvando, te adorando, contemplando, Senhor Deus, a beleza da sua criação, quando vemos os nossos irmãos, quando sentimos, Senhor Deus, a sua presença no nosso meio, manifesta pelo seu Espírito. Obrigado por poder cantar louvores ao Senhor, por poder orar, clamar ao Senhor pelas nossas famílias, pelos nossos queridos irmãos, clamarmos por esta nação. Obrigado, Senhor, isto é um privilégio de poder te ofertar, te trazer ações de graças com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta tarde, que haja crescimento nas nossas vidas, que haja desenvolvimento, Senhor Deus, do corpo de Cristo, da família da fé, que cada um de nós que está presente aqui, Senhor Deus, neste culto, ó Pai, e aqueles que nos acompanham hoje, Senhor Deus, possam ser edificados, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Seu nome. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós iniciamos ontem uma série de mensagens que já preguei há 2 anos aqui nesta igreja, sobre a prática das responsabilidades cristãs. Esse tema também é conhecido como a mutualidade cristã ou como a reciprocidade cristã,
Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver no Novo Testamento mais de 40 vezes a expressão uns aos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, acolher uns aos outros, porque essas são as nossas responsabilidades como cristãos, como os discípulos. Nós entendemos pela palavra de Deus e vemos que o desejo do Senhor, ao nos alcançar com a sua salvação, o texto vai nos dizer aqui que nós fomos chamados para a salvação, pela vocação que nós recebemos, nós fomos vocacionados, chamados para ser salvos. E ao ser salvos, nós então somos inseridos na família da fé. Nós somos inseridos na família de Deus, porque o desejo do Senhor é que, ao enviar Jesus, Ele pudesse, por meio de Jesus, recebermos-nos como seus filhos e uma família de muitos irmãos. Então, o desejo de Deus é que Cristo seja gerado em nós e nós possamos crescer na estatura, na plenitude de Cristo. Então, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós vamos estudar na palavra de Deus que nós nascemos de novo. É por isso que Jesus, falando com Nicodemos em João capítulo 3, ele vai dizer, é necessário nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque a morte na Bíblia, ela significa separação. Então, toda pessoa que não tem Jesus está separado de Deus. Isto é a morte espiritual. Quando nós cremos em Jesus como nosso eterno, único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar no nosso espírito, então nós nascemos de novo. É um termo também que a Bíblia vai dizer que nós somos regenerados, nós somos gerados de novo. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que todo aquele que nasce é uma criança, é um bebê. Mas o desejo de Deus é que nós cresçamos, nós lemos isso aqui nesse texto, a plenitude de Cristo. Então, Deus nos salva e Ele espera que nós desenvolvamos a nossa salvação. Eu quero ler um texto com os irmãos, nós estamos colocando a base naquilo que iremos aprender hoje. Filipenses capítulo 2, eu vou ler na versão NVI, que nós usamos como hábito, e depois vou ler em outra versão. Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Filipos, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí a versão NVI diz assim, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, nós fomos vocacionados, fomos chamados para fazer parte da família de Deus, nós fomos salvos. Esta versão diz, ponham em ação a salvação de vocês. Mas a versão Almeida, revista e atualizada, esse mesmo texto diz assim, olha, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Então, Deus nos chama para a sua família. Nós nascemos de novo. Esta é uma ação única e exclusiva de Deus por meio do Espírito Santo. Mas é preciso que nós desenvolvamos na fé. Por isso que este texto que nós lemos vai dizer que nós não devemos ser como crianças, levados de um lado para o outro. Mas para que isto aconteça, esse desenvolvimento aconteça, é preciso da ação de Deus, é preciso da responsabilidade humana. E dentro desta responsabilidade, nós então que vivemos em família, e toda a família, cada pessoa tem o papel.
o homem tem um papel como autoridade, como chefe da casa. A mulher tem o seu papel como auxiliadora do marido. Os filhos têm o papel de obedecerem aos pais. Os pais têm o papel de suprirem as necessidades dos filhos. Então, uma família tem responsabilidade. E na família da fé, na família de Deus, todos nós também temos responsabilidades. Então, essas responsabilidades, elas são designadas como as responsabilidades cristãs, como a mutualidade cristã, uns aos outros. Então, Deus tem falado conosco, desde ontem, sobre as nossas responsabilidades como discípulos. Por quê? Nós iremos viver, creio eu, neste ano, algo novo de Deus na vida desta igreja. E nós precisamos nos preparar para assumirmos as nossas responsabilidades. E o que nós esperamos que aconteça neste ano? Nós viveremos uma transição da nossa estrutura como igreja, de não apenas se reunir no templo, mas nós iremos nos reunir também nas casas. Nós iniciamos esse processo no ano de 2020, quando nós começamos com as reuniões familiares e iniciamos as casas de paz. Mas veio a pandemia e Deus deu-nos continuidade, porque no momento que houve a pandemia, nós estávamos fechados nas nossas casas. Semanalmente, o pastor enviava um esboço de estudo bíblico, de louvor, de adoração, e nós estávamos juntos ali nos alimentando da palavra de Deus. Mas este sempre foi o propósito de Deus para a sua igreja. A igreja que nós denominamos igreja primitiva, eles sempre se reuniram no templo e nas casas. O cristianismo, que é a fé que nós seguimos, a partir somente do ano 380, mais ou menos, quando o cristianismo se tornou uma religião do Estado, é que foi dado início aos templos. Mas o propósito original de Deus foi sempre que nós vivêssemos em família, nas casas, no templo. O templo é o local de celebração, é o templo local de grande comunhão. Então, nós vamos nos preparar, pelo estudo da palavra de Deus, para voltar aos princípios bíblicos. Mas nós precisamos entender, então, as nossas responsabilidades, que nós devemos desenvolver, tanto no templo quanto nas casas. E para vivermos estas responsabilidades, ontem o tema da mensagem foi entendendo e vivendo as responsabilidades cristãs. E nós abordamos 4 tópicos baseados nesse mesmo texto. Como entender para poder praticar as responsabilidades cristãs? Nós vimos que nós precisamos viver de maneira digna. Nós precisamos viver de maneira com a fé que nós professamos. Não basta ser apenas um cristão nominal, nós precisamos viver a fé que nós professamos. Depois nós entendemos que para que isso aconteça, nós precisamos ter um coração humilde, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser mansos e nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser dóceis para desenvolver estas responsabilidades. Hoje, o tema da mensagem é cooperando para o desenvolvimento mútuo. Porque o desejo de Deus, que ao viver na fé, o desejo de Deus ao viver na família da fé, é que nós cooperemos uns com os outros. Queridos irmãos, vou dar um exemplo bem claro que nós vivemos agora há pouco. Nós iniciamos o culto. O irmão Wallace, que é pai da Anne e da Rebeca, estava ministrando aqui, servindo no teclado. A irmã Cláudia, ela estava incumbida de fazer a direção inicial do culto, com a abertura e com a ministração dos dízimos e as ofertas. Mas eles têm 2 crianças. E foi preciso que a minha esposa, a Cláudia, cooperasse e que a avó, que é assim denominada, não é? Solange, cooperasse, uma cuidando das outras. Para quê?
para que enquanto os nossos irmãos estivessem servindo, a Ana e a Rebeca também estivessem sendo cuidadas. Isso acontece na família biológica e acontece na família espiritual, porque essas crianças precisam crescer. E diante de Deus, todos nós somos filhos, somos crianças. Então, nós precisamos cooperar uns com os outros para que nós cresçamos e atinjamos a plenitude de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, cada um de nós tem uma responsabilidade na família. Então, como cooperar para o desenvolvimento dos membros da família da fé? Porque eu sei que você serve a Deus, alguns há muitos anos, outros há poucos anos, outros há alguns meses, mas todos nós queremos servir, todos nós queremos ser úteis, sim ou não? Então, nós precisamos aprender a cooperar. E como cooperar para que o nosso irmão cresça, para que o nosso irmão seja edificado na fé? Primeiro, revestindo-nos da força do Espírito Santo que atua em nós. Para sermos instrumentos de Deus e cooperar na família da fé, nós precisamos estar revestidos da força que vem da ação do Espírito Santo. Eu quero te mostrar o que diz o verso 3. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando sobre a unidade do corpo de Cristo, e o verso 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos irmãos, para cooperar na obra de Deus, para o crescimento da família da fé, é preciso um grande esforço. O texto diz assim, vou repetir: façam todo esforço. Em algumas outras versões vai dizer esforcem-se. Esforçar-se, fazer um esforço, é colocar uma força suplementar, uma força adicional. Por quê? Queridos irmãos, com a queda do homem, no jardim do Éden, da humanidade, com o pecado, o homem que foi feito para viver em comunhão plena com o outro, esta unidade foi quebrada com o pecado. E nós vemos isso logo no início do texto. Eles viviam em perfeita comunhão, Adão e Eva. E quando eles pecaram, houve uma quebra do relacionamento interpessoal, de um relacionamento um com o outro. E quando Deus vem falar com Adão e Eva no jardim do Éden, Deus pergunta: por que vocês pecaram? E olha o que diz o texto, Gênesis 3, verso 12. Olha qual foi a resposta de Adão. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Sabe o que começou aqui? A vida individualizada. O homem passa então a pensar apenas nele mesmo e não pensa mais no outro. Então Adão diz que a culpa do seu problema foi a esposa que Deus deu a ele. A partir de então, nós que agora vivemos inclinados para o mal, nós temos a tendência de pensar apenas em nós. Queridos irmãos, poucos são aqueles que ao tomar um banho, colocar um shampoo no cabelo, né, vestir a melhor roupa para vir à igreja, sai de casa pensando assim: eu vou chegar na igreja para servir ao meu irmão. Eu vou chegar na igreja para ser útil. Eu quero orar por 10 pessoas. Eu quero perguntar como eles estão. Sabe o que nós fazemos? Nós nos preparamos, isso é uma parte, mas para estar em comunhão com Deus, e nós pensamos assim: o que eu vou receber hoje? O que Deus vai falar comigo hoje? O que Deus tem para mim hoje? Nós não pensamos em mais ninguém. Então, é preciso revestirmos-nos de força
E esta força vem do Espírito Santo de Deus, porque sozinho nós continuaremos pensando somente em nós. Então, para sermos cooperadores no desenvolvimento da fé de outras pessoas, nós precisamos fazer um grande esforço, revestirmos-nos da força do Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos viver em inteira comunhão com Deus para sermos úteis na obra de Deus, porque senão iremos continuar pensando apenas em nós mesmos. Então, se você quer ser um cooperador para o desenvolvimento de outras pessoas, revista-se do poder do Espírito Santo, revista-se de comunhão com Ele. Sabe por quê? O Senhor Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, está registrado no livro de Atos, no capítulo 1, o Senhor Jesus diz assim: e do alto serás revestidos de poder para serem minhas testemunhas. O revestimento de poder do Espírito Santo é para sermos úteis para anunciar Jesus, para edificar a vida dos outros. Então, nós precisamos viver em íntimo relacionamento com Deus para poder desenvolver os irmãos na fé. Amém? O segundo aspecto que nós vemos aqui é que nós precisamos cooperar com os dons que recebemos. Eu quero ler o versículo 7. A palavra de Deus vai nos dizer assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Queridos irmãos, cada um de nós, prestem atenção, você pode ter nascido ontem, e quando falo nascido, falo na fé, você pode ter sido gerado ontem, você já recebeu dons de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. O texto aqui vai falar de alguns dons de governo, alguns dons ministeriais, mas quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, ali existem dons manifestacionais, dons de poder do Espírito Santo. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, tem dons de liderança, dons de ensino, dons de generosidade, muitos dons. Então o texto nos diz aqui que a cada um de nós foi dado a graça, conforme a medida de Cristo. Ele repartiu com cada um de nós os dons. Por quê? O meu dom coopera com o seu coopera com o da Marcela coopera com o da Aliete, a da irmã Aliete coopera com o do irmão Frederico. E nós vivemos em família e um dom coopera para o desenvolvimento de todos. Por isso, nós precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos cooperar com aquilo que nós recebemos. A salvação é pela graça, mas a graça também continua operando em nossa vida, com os nossos dons. Agora, os dons, nós precisamos descobri-los, nós precisamos desenvolvê-los. Por isso, nós precisamos estar inseridos na família da fé. Então, você precisa ser cheio da força do Espírito Santo, mas você precisa cooperar com o que você recebeu. Você tem dons, você tem talentos, você tem tempo, você tem dinheiro, você tem tudo que Deus te proporcionou para servir, para a edificação dos outros. Eu quero ler ainda mais um texto, 2 textos que dão base para aquilo que eu estou dizendo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7.
Este texto é um dos que fala sobre os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 7 diz assim, olha, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem próprio. É isso que está escrito? A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum, da comunidade. Então, o dom que eu recebi, o dom que você recebeu, é para o bem de todos, é para o bem do corpo, é para o bem da família. Então, nós temos a responsabilidade de usar os dons que recebemos para servir uns aos outros, cooperar para que a família da fé, ela cresça e se desenvolva. Quero ler ainda outro texto com os irmãos, 1 Pedro 4, verso 10 e 11. E o texto que nós lemos em Coríntios diz que é para o bem comum, para o bem da comunidade. Agora nós vamos entender em 1 Pedro 4, 10 e 11, que os dons que recebemos é para mútua edificação. Então o texto diz assim, olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Eu vou fazer um ponto aqui. Então, a graça de Deus, ela é múltipla. Ela opera de várias formas. É por isso que é um só Senhor, uma só fé. Um só Senhor distribui os dons. Um só Senhor manifesta as operações. Então, Deus, Ele não trabalha no meio do seu povo, no meio da sua igreja, da sua família, de maneira igual. Ele trabalha através da multiplicidade de formas. Por isso, cada um de nós tem um dom diferente. Se você vier aqui pregar ou ensinar, você não vai pregar e ensinar como o pastor Oséias. Você vai pregar e ensinar como você mesmo, porque o dom de Deus se manifesta de múltiplas formas. E o texto ainda nos adverte. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Então, queridos irmãos, nós temos a responsabilidade de servir, cooperar com os nossos dons. Então, procure descobrir, procure desenvolver. Pastor, como é que eu descubro o meu dom? Exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, o dom é uma descoberta, mas é preciso que você se disponibilize a servir. Eu não cresci sabendo que tinha o dom para pregar, para ensinar, mas comecei a desenvolver. E o Senhor tem a cada dia, pela sua graça, me acrescentado. Então, enquanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo, que é o que nos capacita de força, nós descobrimos os nossos dons para servir uns aos outros. Então, todos nós temos a responsabilidade de cooperar para o bem comum, para a edificação de um aos outros. Amém? E agora eu quero apontar, dentro desse texto, algumas formas práticas que nós podemos cooperar para o desenvolvimento de um aos outros. Primeiro, como? Encorajamento. Nós fomos chamados para encorajar uns aos outros. Olha o que diz o verso 29 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim o texto, olha: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade,
para que conceda graça aos que os ouvem. Então o texto, Paulo está dizendo aqui, para que no meio do corpo, no meio da família, não haja mentiras, mas haja palavras de edificação, que haja palavras de encorajamento, conforme a necessidade. Queridos irmãos, quantas vezes nós saímos de casa com um problema no relacionamento, com um problema com os filhos, com um problema profissional, com um problema na saúde, nós só queremos um abraço de um irmão. Nós só queremos uma palavra, e eu louvo a Deus pela equipe, pelo ministério de integração que nós temos aqui na igreja, e eu falo quando ministro a eles, que tem pessoas que vêm na igreja esperando ouvir a palavra do Senhor, mas nem lembram do que o pastor pregou. Mas ele sai com a sensação que Deus o ouviu pelo sorriso que ele recebeu na porta, pelo abraço que ele recebeu, pelo cumprimento dos irmãos, pela palavra de encorajamento. Às vezes está tudo mal, está tudo tão difícil, e alguém chega para você e diz assim: olha, mas o Senhor é com você, o seu filho vai se converter, a sua esposa vai mudar, o seu marido vai mudar, Deus vai abrir uma porta para você, há esperança no Senhor. Nós fomos chamados para cooperar com encorajamento de uns aos outros. Por isso, meus irmãos, quando você ouvir algo difícil, que o irmão compartilha com você na igreja, talvez ele está esperando você falar com ele: olha, mas Deus é com você, as portas vão se abrir, há cura, há esperança. Então nós podemos ser usados por Deus para encorajar uns aos outros, porque os dias são maus. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, nós vamos ler juntos. Hebreus 10, 24 e 25. Então, enquanto você procura, revista-se da força do Espírito Santo que atua em você. Coopere com os seus dons, realize a sua parte, encorajando uns aos outros. Hebreus 10, 24, 25 diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Considere o seu irmão para encorajar, para incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é o dia que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo? Os dias do fim. Na oração da irmã Tina, ela pediu a Deus e ela falou que tem tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas, muitas delas que já andaram conosco na família da fé, talvez não nesta igreja, ou talvez alguns passaram por aqui, estão em outro lugar, muitas pessoas que estão desanimadas na fé. Deus quer nos usar para encorajar uns aos outros, porque os dias são maus. O lugar da família da fé é lugar de encorajamento, para que nós possamos desenvolver a nossa fé até o dia que estaremos com o Senhor na glória. Por isso, seja um instrumento de encorajamento, use a sua boca para proferir bênçãos. Sabe por quê? Olha o que diz Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como o favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. A sua palavra pode curar a alma de alguém. A sua palavra pode trazer vida e pode trazer esperança. Por isso, que eu e você, nós possamos cooperar com Deus para desenvolver os nossos irmãos na fé, encorajando-os com palavras agradáveis. Amém? Mas, apesar de
sermos instrumentos com palavras agradáveis, nós precisamos entender também que nós devemos exortar uns aos outros. Dos versos 17 ao 32 do texto que nós lemos, nós não vamos ler agora, mas o apóstolo Paulo está exortando a igreja contra a incredulidade e contra o engano do pecado. Porque no meio desta igreja, a igreja de Éfeso, e no meio da igreja da família da fé, vai sempre ter pessoas que são fracas na fé, e a palavra de Deus nos diz isso, que são levadas por ventos de doutrinas, são levadas pelo engano e são levadas ao pecado e ao viver no erro. Mas nós temos como responsabilidade cristã exortar uns aos outros. E exortar significa advertir, exortar significa também corrigir, exortar significa admoestar. Então, Deus colocou sobre nós a responsabilidade de apontar o erro, de advertir contra o pecado, de advertir contra o engano. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós vemos um irmão nosso da família da fé, vivendo em pecado, vivendo enganado, e nós pensamos assim: eu não vou falar nada, isso é serviço do diácono, isso é serviço do pastor. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos exortar uns aos outros. A responsabilidade, se nós estamos vendo alguém indo para o erro e para o engano, é apontar o erro e engano. Nós precisamos fazer isto em amor, mas nós precisamos dizer a verdade. Então, que você seja um instrumento de Deus para exortar também contra a incredulidade e contra o engano. Nós devemos ter palavras de encorajamento, mas também palavras de exortação. Nós não devemos ficar colocando panos quentes quando vemos que o irmão está pecando, quando o irmão está enganado. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos buscar de Deus sensibilidade, mas é responsabilidade nossa, responsabilidade cristã. Queridos irmãos, quantas vezes na sua casa, na sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, quando você está vendo que tem algo errado, o que você faz? Adverte, você exorta, não faça isso que está errado, não vá por esse caminho que você vai se dar mal, você vai quebrar a cara, não faça isso porque é pecado. Na família da fé, nós temos esta mesma responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a fazer isso, mas o Senhor Jesus também. Eu quero ler um texto com você agora, vamos ler juntos, Mateus capítulo 18, do verso ao 15 ao verso 20. Palavras do Senhor Jesus sobre a vida em comunidade. O Senhor Jesus está falando aqui sobre a edificação da sua igreja. Mateus capítulo 18, 15 a 20. A palavra de Deus diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Jesus está nos ensinando. Se o seu irmão pecar contra você, e aqui não é somente um pecado individual, aqui é um erro, um pecado na família. Então, Jesus ensina assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Por isso, nós precisamos aprender. Quando vivemos em família, se nós estamos vendo alguém errando, você pode conversar com o pastor ou com o líder, se você receber uma direção de Deus. Mas a responsabilidade cristã é que você mesmo exorte. É que nós mesmos exortemos. Mostre-lhe o erro, diz o Senhor Jesus. E o texto continua. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, o intuito é ganhar o irmão. O intuito é que o irmão se arrependa. O intuito é que o irmão se corrija. Mas o texto ainda diz assim:
Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa continua no erro, continua no pecado, a Bíblia nos diz, chame mais 2 pessoas e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E o texto ainda diz, se ele, porém, recusar ouvi-los, conte à igreja. E o texto diz, se ele se recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer outro assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio dele. Sabe o que isso significa? Que na igreja, na família, é preciso haver disciplina, é preciso haver correção, para que todos cresçamos em estatura da plenitude de Cristo. Então, é uma responsabilidade cristã encorajar, exortar, mas também advertir contra o erro e contra o pecado. Porque Deus nos colocou juntos para sermos uma família de muitos irmãos, mas que vivamos em santidade, que vivamos segundo a vocação que Deus nos chamou. Por isso, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros, mas também ensinando uns aos outros. O verso 29 do capítulo 4 da carta aos Efésios diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem. Edificar significa construir. E para que haja construção, edificação, é preciso ensino, é preciso discipulado. É isto que é discipulado, é ensino. Fazer discípulos é ensinar. Por isso, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Por isso que o texto começa dizendo que nós precisamos ser dignos da vocação que somos chamados. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do relacionamento com Ele para poder ser um discipulador. Então, que a palavra de Deus, ela habite ricamente em nós. Colossenses 3,16, os irmãos não precisam ler, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem hinos, salmos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Nós precisamos nos encher da palavra de Cristo para poder, segundo o texto, ensinar uns aos outros. O que ensinar? Ensinar, obedecer a palavra de Jesus, ensinar a guardar a palavra de Jesus e ensinar a viver a palavra de Jesus. Queridos irmãos, todos nós que entregamos a vida a Jesus, nós fomos feitos discípulos, mas nós fomos feitos discípulos para fazer discípulos. Todos nós devemos fazer discípulos. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, a palavra de Deus nos diz que Ele veio aos seus discípulos e Ele deu uma instrução. Queridos irmãos, a igreja vive debaixo da palavra de Deus sustentada em 2 fundamentos. A grande comissão, ide, fazei discípulos. E o outro, o grande mandamento, amar a Deus
e ao seu próximo como a ti mesmo. Nós somos igreja para amar a Deus, para amar o próximo. Nós somos igreja para servir a Deus, para servir ao próximo. E nós somos igreja para fazer discípulos. Jesus nos diz, está registrado em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Responsabilidades cristãs. Cooperar com o desenvolvimento um dos outros, revestindo-nos do poder do Espírito Santo de Deus, cooperando com os nossos dons para encorajar, para exortar e para ensinar. Deus tem nos chamado a assumir as nossas responsabilidades, revestindo-nos da força do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que Deus tem falado conosco nesse sentido? Nós vamos viver um período de transição nesta igreja, como iniciei mencionando no início do culto. Vou repetir o que eu disse ontem, nós queremos alcançar essa nação para o Senhor Jesus, mas nós não conseguiremos trazer 700 mil pessoas para a IBM Lux. Mas aqueles que estiverem nesta igreja família serão discípulos fora da igreja, cada um assumindo a sua responsabilidade de ensinar, de exortar, de cuidar na nossa família, nos nossos lares. Nós abriremos as nossas casas para casas de paz, nós abriremos as nossas casas para grupos de conexão, nós seremos instrumentos aonde o Senhor nos levar, mas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, porque eu quero trazer uma ilustração para você, mas com a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quem escreveu grande parte dos livros do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Inclusive, esse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo foi o maior missionário da igreja nos tempos bíblicos. Ele é responsável por grande parte dos ensinos que ele recebeu do Senhor e compartilhou conosco. Mas a palavra de Deus nos diz, no capítulo 9, eu vou resumir, que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. A palavra de Deus nos diz que ele estava perseguindo a igreja. Uma grande luz brilhou no seu caminho, era a luz do Senhor Jesus. O texto nos diz que ele caiu por terra. O Senhor Jesus falou com ele, o exortou que ele mudasse de vida. Mas Paulo, que escreveu para que nós desenvolvêssemos a nossa fé, ele teve alguém que o instruiu na sua caminhada de fé. A palavra de Deus vai nos dizer, em Atos capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 10. Do verso 1 ao verso 9, é o encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Ele se torna uma criança, ele nasce de novo. Mas ele precisava de desenvolvimento na sua fé. E o Senhor Jesus diz-nos a palavra de Deus que lhe dá uma recomendação. O texto diz assim, vou ler o verso 6 primeiro. Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus e o verso 6 diz assim, palavras do Senhor Jesus a Paulo, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, e aquele que viria a ser um grande instrumento
nas mãos de Deus, ele precisou de alguém que o instruísse na fé. E o Senhor Jesus diz: entre na cidade, que alguém vai lhe ensinar, vai dizer o que você precisa fazer. Agora veja comigo o verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Queridos irmãos, nós vemos aqui Ananias, um homem que estava revestido do poder do Espírito Santo. E ele fez uma força suplementar. Sabe por quê? Paulo era odiado pela igreja. Porque Paulo, segundo o texto, nos diz que ele entrava nas casas, arrastavam os crentes, colocavam em uma prisão. Ele viu Estevão morrer aos seus pés, mas o Senhor falou com ele: é necessário que Paulo desenvolva na fé, e você vai ser usado por ele. Paulo se tornou um grande apóstolo, mas porque um homem cheio do Espírito Santo fez uma força suplementar para cuidar de alguém. Responsabilidade cristã. Muitas vezes nós seremos confrontados pelo Espírito Santo para ajudar alguém a desenvolver na fé. E nós precisamos ter força, porque a nossa vontade não nos vai levar até lá. Mas o texto nos diz também que Ananias, ele cooperou com os seus dons. Ele entrou naquela casa, colocou a mão sobre Paulo, orou por ele, a escama dos olhos caíram. Quantas pessoas estão no nosso meio, mas estão com escamas nos olhos, e Deus quer usar a mim e a você para orar por ela, para que as escamas dos olhos caiam e elas passem a ver. Responsabilidade cristã, minha e sua. Ananias encorajou Paulo. Paulo estava 3 dias sem ver, não sabia o que fazer, e o texto diz assim, olha: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Um homem que era odiado, Ananias colocou as mãos sobre ele e disse: você agora é meu irmão. Quantas pessoas o Senhor trará até nós, para que nós coloquemos as mãos sobre elas e digamos: meu irmão, Deus tem grandes coisas para a sua vida. O texto diz assim: irmão Saulo,
o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias foi usado para encorajar a Paulo. E Deus quer usar a mim e você para encorajar a outros. Talvez nós não consigamos alcançar muitas vidas, mas nós podemos ser usados para encorajar alguém que vai alcançar essa nação. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, estar dispostos a cooperar com os nossos dons, para ensinar, para exortar e para encorajar. Que eu e você, nós assumamos a responsabilidade de cuidar um dos outros e desenvolver as pessoas à nossa volta na fé. Amém? Vamos orar. Vou pedir à equipe de louvor que vem aqui silenciosamente. É o momento de nós sermos confrontados com a palavra de Deus, para assumirmos as responsabilidades que são nossas, responsabilidades cristãs, cooperar para o desenvolvimento dos nossos irmãos. Comece a falar com o Senhor, peça a Deus para te usar. Talvez você não saiba o seu dom ainda, você ainda não conheça todo o seu talento, para tudo aquilo que o Senhor te chamou, mas peça a Ele para te mostrar nesta tarde. Se disponibilize, se você se colocar nas mãos de Deus, Ele vai te usar, porque a palavra do Senhor nos ensina, e a irmã Tina orou aqui, Deus começou a falar conosco desde o início do culto, que nós precisamos orar para que obreiros se levantem. Nós podemos ser usados, nós mesmos, como instrumentos para alcançar vidas. Peça ao Senhor para te usar, peça ao Senhor para te capacitar, peça ao Senhor para cuidar de você, para que você cuide de outros, para alcançar a sua família, os seus filhos. Peça ao Senhor para te revestir de poder nesta hora. Nós vamos orar, eu quero orar por você, quero orar por nós, por esta igreja, por esta família, e depois nós vamos terminar o culto celebrando ao Senhor. Nós vamos cantar somente uma música de celebração daqui a pouco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, na beleza da sua santidade. Nós te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Nós queremos, Senhor Deus, viver o novo do Senhor em nossas vidas. Nós queremos viver o novo do Senhor na nossa família da fé. Nós queremos viver o novo do Senhor nesta igreja. Nós queremos viver o novo do Senhor nesta nação. Nós queremos, Senhor Deus, assumir as nossas responsabilidades cristãs. Nós queremos, Senhor Deus, ser instrumentos para desenvolvimento de vidas, para salvação de vidas, encorajando as pessoas, exortando as pessoas, ensinando as pessoas, ensinando os nossos filhos, ensinando os nossos amigos, os nossos irmãos. Mas sabemos, ó Pai, que nós não conseguiremos sozinhos. Por isso nós te pedimos, revista-nos do teu Espírito, revista-nos do teu poder, dê-nos uma força suplementar para que abandonemos, Senhor Deus, as nossas próprias vontades, Senhor Deus, para servir aos outros, para disponibilizar os nossos dons para o bem comum, para a edificação da sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Ó Pai, nós queremos cooperar com os nossos dons que o Senhor nos deu, com os talentos, com o nosso tempo, com os nossos recursos materiais, com os nossos recursos intelectuais. Eis-nos aqui, usa-nos, Senhor Deus, como igreja, para alcançar esta nação para o Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, se alguém que está ouvindo esta mensagem, Senhor Deus, nesta hora, e nunca teve um encontro com o Senhor, nós te clamamos agora, em nome de Jesus, que assim como o Senhor, Pai, foi ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, se revelou a ele e levou a ele a sua salvação, que nesta hora, Senhor Deus, vidas sejam transformadas pelo seu poder. Se você
nesta hora, quer entregar a sua vida a Jesus, como seu único, eterno e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele é o único Deus verdadeiro, ore comigo agora sim. Senhor Deus e Pai, eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor, mas eu entendo nesta hora que para que isto aconteça, eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo. E é o que eu faço agora, pois eu reconheço a Jesus como seu Filho amado, como seu Filho enviado, Senhor Deus, para a salvação dos pecadores. E eu me reconheço como pecador e te peço perdão pelos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor. Receba-me como teu filho nesta hora. Eu oro em nome de Jesus. Talvez você esteja também ouvindo esta mensagem e tenha vivido distante da família da fé, da comunhão com o Senhor. Você não tem exercido os seus dons e os seus talentos e hoje quer renovar a sua aliança com Deus, quer assumir as suas responsabilidades na família, servir a Deus com todo o seu coração, se integrar à família da fé. Ore comigo assim também. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, renovar a minha aliança com a família da fé, com o corpo de Cristo e com a sua igreja. Perdoe os meus pecados. Eis-me aqui. Eu me reconcilio com o Senhor e com a sua igreja nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Alguém nesta tarde, de forma presencial ou mesmo online, que tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Se você está presente neste culto, fez esta oração de entrega ao Senhor Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém nesta tarde entregou a sua vida a Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador? Se você está nos acompanhando nas redes sociais e tomou esta decisão, coloque uma mensagem na página da igreja, o Ministério de Integração vai contactar, vai visualizar a sua mensagem, nós iremos orar por você. Alguém nesta tarde que quer renovar a sua aliança com Deus e o seu compromisso na família da fé e fez esta oração de decisão, nós queremos te conhecer. Se você está tomando a decisão de voltar para a família da fé, seja de maneira presencial ou online, se manifeste que nós queremos orar com você. Alguém nesta tarde está renovando a sua aliança com Deus?